Um forte abraço para você. Eu sou o Wellington Calazans e é com muita satisfação que eu cumpro uma promessa que fiz ao chegar a 10 mil seguidores. Agora já estou com 11 mil seguidores, eu agradeço por isso. De convidar o Rubem Gonzalez, o Rubão, para uma live, que na verdade ela está sendo transmitida em forma de live, mas é gravada, né, porque eu tenho a honestidade intelectual e o Rubão também, então é importante informar isso porque eu não acionei uma série de dispositivos aqui para poder fazer ao vivo, então eu preferi fazer da maneira mais simples, gravando essa conversa com o Rubem e publicar de uma maneira programada no formato de live. Então, você está assistindo, pode interagir no chat, mas não vai haver a nossa interação direta por conta disso. Em outras oportunidades, porque certamente essa será a primeira de outras que virão, não sei se nessa plataforma e nem na do Rubem, mas em outros canais que pretendemos é, utilizar, né? Nós iremos aprofundar esse tipo de conversa, que aos domingos eram frequentes, e por conta das férias aqui na Europa, eu tive que suspender temporariamente, e prometendo voltar ou adaptar a outra agenda, tanto por causa das minhas necessidades diretas, como também do Rubem, né? E o fuso horário também prejudica muito nessa época do ano, que ficam 5 horas de diferença em relação ao Brasil. Mas, dito tudo isso, eu quero mais uma vez agradecer a você que está seguindo este canal, e não é por outra razão que não seja de agradecimento ao Rubem, porque foi a pessoa que mais pediu para que as pessoas seguissem aqui o meu canal, que é um canal que eu não faço live, eu normalmente faço cortes dos meus trabalhos fora daqui do YouTube, né, na televisão, e às vezes um ou outro vídeo exclusivo para cá, e que o Rubem, por um gesto de amizade, de lealdade a mim, ele, durante muito tempo, pediu para que as pessoas que seguem os canais dele seguissem também este daqui. E eu, agora com 11 mil seguidores, tenho essa satisfação de receber o Rubem Gonzalez. Rubão, a palavra é sua, bem-vindo aqui ao canal, muito obrigado pelo apoio e vamos lá conversar um pouco, né? Obrigado, 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 obrigado por você falar tanta coisa aí. Muita mentira. Sua falsidade é tão sincera que chega a me comover. É brincadeira, gente. Aqui eu e o Wellington, a gente tem uma intimidade muito grande e a gente vive sacaneando. Fica igual dois compadres, sacaneando um ao outro. E isso me lembra o sogro da minha irmã. O sogro da minha irmã era uma figura folclórica, mítica, lá em Silva Jardim. Ele era fazendeiro, fazendeiro da velha guarda, daquele fazendeiro que anda a pé duro, mas era fazendeiro, tinha uma fazenda. E tinha alguns amigos fazendeiros. Ele tinha um tal de Branco Braga, tá? Que era amicíssimo dele. E eles passaram a vida inteira até a morte fazendo as piores sacanagens um com o outro. Tá? Eram amigos para toda hora, para todo momento. Uma vez, o seu Pedro deu um saco de farinha para o Branco Braga levar para casa. Quando o Branco Braga chegou em casa, andou uns 3 quilômetros, 4 quilômetros por aquelas trilhas, tinha uma pedra de moinho de 10 quilos ou 20 quilos dentro, um pouco de farinha. Mas ninguém reclamava, ele nunca falou na pedra. Nunca, 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 nunca. Vamos dizer assim, o código moral que eles tinham entre eles era nunca ninguém reclamar do outro. Agora, o cara que comprasse um pote de vaselina, no caso lá, banha, porque vinha, e vinha, e vinha. A volta era desgraça. Depois o Branco Braga convidou ele para comer em casa e botou para ele uma farofa feita com serragem e pimenta. Né? Eram dois amigos, coisa para fazer filme. Mas é isso aí, Wellington. A gente milita nesse cipoal, né? Hoje o André Nunes, nosso amigo, está meio afastado, porque ele estava em missão, trabalhando fora, mas ele me mandou até uma,
uma situação, mandou um vídeo, né? Que eu não tive tempo de abrir, mas quando vi My Lai, para quem não sabe, né? Para quem não é inteirado, My Lai é a maior vergonha da história dos Estados Unidos. Um massacre terrível, terrível, terrível. E eu falei que prometi que iria fazer uma abertura, exatamente no meu canal, em cima do My Lai, mas não em cima do My Lai. Foram soldados americanos que cometeram um crime. Né? Foram soldados americanos que cometeram aquela barbaridade. Pegaram uma vila onde só tinha velho, mulher e criança e assassinaram barbaramente 504 pessoas. Tá? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, a tragédia não foi maior. Porque um piloto de helicóptero, chamado Thompson, militar americano como eles, pousou o helicóptero na frente da tropa e deu ordem para os seus artilheiros que, se eles se movessem, era para sentar fogo neles, metralhar todos. E salvou a vida de dezenas de pessoas e ainda recolheram uma criança no meio daquele pântano de pessoas mortas. Sabe? Então, eu sempre falo e vou falar e vou repetir no meu canal, sempre haverá um juiz em Berlim. Sempre haverá um juiz em Berlim. E a gente corre atrás desse juiz. São esses juízes que fazem a gente perseverar. São pessoas como o piloto Thompson, que no final da história ninguém foi condenado, o único condenado à prisão perpétua pelo crime nunca ficou um dia na cadeia, e o Thompson caiu em desgraça nas Forças Armadas. O que houve é que teve que vir a história para recuperar o Thompson, para ver o herói que ele foi, em detrimento da própria segurança de tudo, e teve que vir a história resgatá-lo. Tá? A gente está lutando para que os Thompson da vida e os juízes de Berlim não precisem que a história os resgate. Nós temos que brindar e saudar essas pessoas em vida. Não sou eu e o Wellington que somos donos da verdade, não somos eu e o Wellington os únicos que militamos nessa trincheira. Tá? Mas, humildemente, a gente faz o nosso trabalho. E a gente não quer se espelhar nos assassinos de My Lai. A gente quer se espelhar exatamente, não pelo heroísmo, mas pela empatia, pelo amor ao ser humano, antes de tudo. O Thompson se fudeu a vida inteira nas Forças Armadas, se arrebentou, mas eu não tenho dúvida que, no final, ele faria tudo de novo. Como nós perdemos dinheiro, perdemos negócio, seria muito fácil, com a penetração que o Wellington tem, com a capacidade, me desculpe a falta de modéstia, que eu tenho, provada por A mais B, seria muito fácil para nós estarmos aqui fazendo algo chapa branca, bonito, rei morto, rei posto, fazendo o papel da Globo em menor escala. O herói de ontem é o algoz de hoje, o algoz de hoje é o herói de ontem. A Revolução dos Bichos, 1984, tudo que você quiser, você pode fazer a comparação. Só que a gente escolheu ser gauche na vida, gauche, esquerda na vida. Errado. Mas a gente não se arrepende do que a gente fez. Parafraseando mais alguém, para quem diz que eu não leio, né? Tem uns professores aí dizendo que eu não leio, porque aí o cara quer dar um choque de academia sendo totalmente incompetente, porque a única coisa que o cara consegue fazer por dia é uma live não, um programa de 15 minutos, onde ele passa 8 horas catando no Google o que ele vai falar. Né? Aí tem ódio de cara como eu, que chega aqui à capela e fala o que quer e o que bem entende. Porque para ele importante é aquela precisão daquilo que ele leu ali. Ele é apenas um bode Francisco Orellana, um repetidor. Quando eu falo que eu não leio, é porque eu não quero me contaminar, nem existe uma coisa que é o plágio inconsciente. Você comete plágio inconsciente. Tem muito cantor aí, tem muito compositor que cometeu plágio e ele se defendeu dizendo que era inconsciente, e eu acredito, pelo talento da pessoa, ele não teria necessidade de roubar isso ou aquilo.
mas é o talento, é inconsciente, ele faz o plágio inconsciente, ele ouviu aquilo, e o Wellington, que é um é um músico amador, péssimo músico, aliás, mas deixa eu sacanear, deixa eu sacanear. Não, o Wellington, ele adora música, gosta até mais do que eu, inclusive instrumental. Eu sem tocar nada, absolutamente nada. Mas você acaba se contaminando com aquilo e você, sem querer, você plagia. Então, muitas vezes eu não leio, eu não assisto, eu não vejo, exatamente para não cometer isso. E aquela história, por último, se é um grande erro, deixa eu errar, porque você errar sozinho. É isso aí, Wellington. Bola para Bom, muito frente. obrigado aí pelas considerações iniciais. Bom, é porque é o seguinte, assim como a música, a produção de notícias também está intensificada num nível que é praticamente impossível não haver algo parecido, né? Então, sempre vai haver essa convergência de pensamento e a convergência de ponto de vista, porque os acontecimentos estão aí. Muitas pessoas com as quais por exemplo, eu sigo uma blogueira da Austrália. Eu sempre mando material dela para você, para Amanda, né? Muito boa. E ela é muito boa, ela é muito boa. Então, o que acontece? Assim, ela está na Austrália. Eu nunca imaginei, assim, fora do mundo tecnológico, que eu pudesse acompanhar alguém que tivesse aquela cabeça. Mas, poxa, é muita convergência com minha maneira de pensar e até de escrever, né? E eu acho isso interessante porque por exemplo, eu sou muito amigo de Rubem, nós fazemos trabalhos em parceria, temos uma série de questões aí é, em parceria, mas eu nunca encontrei o Rubem Gonzalez pessoalmente, né? Tem esse detalhe, né? Exatamente, eu tinha que ter sorte da minha vida. Então, então mas brincadeiras à parte, como o Rubem falou, a gente brinca muito um com o outro, eu sei que é possível ter bons amigos pelo meio eletrônico. Eu moro na Suécia e trabalho com a televisão no continente africano, né? E tenho um público maioritário no Brasil. Assim, é tudo muito engraçado nesses tempos de novas tecnologias. Mas isso também serve para que as pessoas busquem aquilo que o Rubem falou, fazer diferente. Porque para fazer a mesma coisa na mediocridade, poxa, já tem aí uma infinidade. Porque se a tecnologia foi boa para permitir o acesso a determinados conteúdos que dificilmente você teria antes dela, ela também promoveu a afinidade entre idiotas. Então, empoderou o idiota, porque quando o idiota vê que aquilo que ele pensa que é idiota, tem outra pessoa em outra parte do país, né, o Brasil é gigantesco, ou do mundo, pensando a mesma coisa, aí ele vai acreditar que aquela idiotice, ela é predominante, e isso empodera também o idiota. Então, é preciso que o caminho seja trilhado dentro de alguns princípios, e os nossos princípios aqui, tanto meu como de Rubem, e de alguns colegas que trabalham com a gente nessa luta do dia a dia, o nosso princípio é o princípio da ética, que é aquilo que permite que você durma com a consciência tranquila. Isso, inclusive, essa frase não é minha, é do Heródoto Barbeiro, que foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos, e que é um excelente profissional, escreveu bons livros, e que eu gostei muito de ter levado ele para Angola, e ele fez uma sessão de palestras muito boas, e mantivemos muitos contatos, assim, uma pessoa muito inteligente, que eu gosto muito dele. E ele falava muito sobre essa questão da consciência tranquila, como parâmetro da ética, e eu tenho certeza que essa nossa bússola para poder buscar o melhor conteúdo para o nosso público permite. Né? Você vê aí Rubem, por exemplo, com essa cara de que dormiu mal, porque ele não pratica a ética, ele não consegue dormir. Brincadeiras à parte, vamos agora. Rubem, falando sobre esse tema aí que o André Nunes mandou para mim, ele tem acesso, inclusive, ao meu canal no Telegram, ele publicou lá no meu canal diretamente. Eu assisti há pouco o vídeo dele, tem 5 minutos, eu recomendo, é muito bom o vídeo. E
sobre a questão lá da guerra de Vietnã, porque esse assunto está voltando à tona. E o comandante Robinson Farinazzo pediu para que eu fizesse um comentário sobre a propaganda, a comunicação, né, aplicada na guerra do Vietnã. E eu fiz um vídeo que deverá ser publicado no canal Arte da Guerra, por esses dias aí. Então, assim, é um tema que tem sido debatido em função desse desserviço que tem sido prestado pela imprensa ocidental, em especial, nesse momento de tensão, e que nós, e aí eu venho para o que nós consideramos aqui realmente a abertura dessa nossa conversa, Rubem, dentro do que concordamos, né, em falar ao nosso público, que nós temos buscado estabelecer critérios para o filtro das notícias que nós comentamos. Porque eu não tenho a pretensão de fazer hard news. Eu não posso competir com emissoras que têm 300 profissionais trabalhando 24 horas por dia em busca de acontecimento e ainda assim apresentam um tanque de guerra esmagando um carro dizendo que é russo e o Rubem, por conhecimento técnico, desfaz aquela mentira 24 horas depois e eles simplesmente deixam de reportar, mas não retratam. Então, eu tive a coragem de dizer que a Ucrânia tinha perdido a guerra no terceiro dia. E isso com base, com muito esforço, porque aqui na Suécia eu não tenho acesso à mídia russa, que é uma grande prova de que a liberdade de imprensa e de expressão é uma grande farsa, uma grande mentira, aqui e na Europa como um todo, né? E também nos Estados Unidos. E com isso eu tenho que fazer assim o malabarismo para poder conseguir material. Muitas vezes eu peço ao Rubem para transformar determinados links em PDF, ou o próprio Rubem manda para mim. E eu estou buscando muito em mídias alternativas de outros países. Tem dado certo, tem funcionado bem, e eu sou muito grato pelo reconhecimento, lendo às vezes os comentários, tanto no Geoforça, né, nos trabalhos do Rubem, como neste canal meu aqui, que é um canal pequeno ainda, né? Porque não era nem para ser canal, era só para ser, como eu falava antes, um HD aberto, né? Para postar as minhas coisas. Eu vejo que há uma receptividade muito grande, predominantemente favorável ao trabalho. Então, não é por vaidade, mas é um estímulo, não é? É bom saber que o que a gente está fazendo, né, Rubem, está agradando o nosso público. Então, eu agradeço, e agradeço também ao Rubem, porque abriu muitas portas no canal dele, quando eu já tinha desistido de fazer YouTube, eu já estava chateado, porque tinha vindo de uma experiência muito desagradável, e o Rubem, não, nada disso, você vai lá, fica lá uma vez por semana comigo, batendo papo e tal, e assim, e valeu a pena mesmo, eu agradeço, por isso essa minha gratidão ao Rubem, e que eu torno pública mesmo, sabe por quê? Porque eu sempre gostei de fazer isso, eu sempre gostei, eu comecei a trabalhar com comunicação aos 17 anos de idade, né? E eu faço comunicação com alegria, com prazer. Eu costumo dizer que eu me divirto trabalhando, assim, eu faço o que eu gosto, então isso é muito bom. Rubem não é uma pessoa que veio da comunicação, mas é um comunicador sensacional e que conquista o público com um carisma enorme. Então, juntar isso, a lealdade, a precisão da informação, a todos os elementos que são fundamentais para uma boa prestação, isso é prazeroso. E se você que é seguidor aqui desse canal ou do Rubem, e você está satisfeito, você imagina agora sabendo que nós temos a satisfação em fazer isso. Porque se fosse por dinheiro, não existiria nada disso aqui. Então, Rubem, o nosso critério tem sido feliz na escolha. Não posso deixar de mencionar também a troca de conteúdos que temos com Carlos Velasco, o Rafael Machado, durante um tempo, até muito recentemente, com o Rogério Anitablian, que também pediu para muita gente para que me seguisse aqui no canal. Hoje, por questões
ideológicas, não estamos na mesma trincheira, mas eu tenho o maior respeito por ele e nunca vou perder esse respeito, nunca perdi, certo? E tem outras pessoas, como o próprio comandante Robinson, o velho general, o grande Albert, fantástico. Tem os irmãos russos, que são muito bons. O Leiroz, que é fera, muito bom também, que lá do Nova Resistência. É, são pessoas que nós trocamos conteúdo e que nós estamos sempre discutindo com uma seriedade muito grande, né? E para trazer para você aqui a melhor impressão sobre o que realmente está acontecendo, Rubem. Perfeito, Wellington. Inclusive, é o que a gente fala. A gente vive de excitação. Você tem que andar num bom grupo. Você que nós somos da área de manutenção também, né? Ainda tem esse outro pormenor, né? O Wellington é técnico em elétrica, e eu sou técnico mecânico. Nós temos uma vida pregressa na área de manutenção. Então, isso daí só engrandece, porque nós somos o que o mercado poderia chamar de hands-on. Nós metemos a mão. E existe uma coisa na elétrica que se chama excitação. Você precisa da excitação para que uma máquina funcione. Tá? Então, o que acontece? A gente vivendo no meio dessas pessoas, convivendo no meio deles, você às vezes acorda e você está totalmente perdido. Você não sabe de onde veio, não lembra para onde vai e por aí vai. E daqui a pouquinho você abre uma página, recebe um comunicado de um, recebe um correio eletrônico de outro, daqui a pouquinho escuta uma coisa inteligente, daqui a pouquinho o Albert coloca uma coisa lá, você fala, é isso. Aí parece que fechou o contato. Aí você fala assim, aí você começa a pensar. É assim, é uma eterna troca. Eu voltando àquela situação que eu falei eu peguei os nomes aqui, né? Porque além do Rio, do piloto que eu falei, o Thompson, nós ainda tivemos o Andreotta e o Coburn. Inclusive, o Andreotta, que acho que era Glenn Andreotta, se não me engano, ele morreu com 20 anos no Vietnã. Porque depois de My Lai, para quem não sabe, esses três pilotos, um era piloto, o outro era artilheiro, o outro era chefe vamos dizer, de cabine de um Rio, de um H-1 Huey, aquele avião, aquele helicóptero padrão, só para vocês verem, o piloto, ele foi, o Rio Thompson, ele foi abatido 5 vezes e sobreviveu. E faleceu alguns anos atrás. Mas em 98, eles estiveram de volta em My Lai. Em 98, eles estiveram em volta em My Lai. E eles estiveram juntos com as pessoas que eles salvaram. Tá? Inclusive, um jovem, uma jovem, que tinha 8 anos, que o piloto, quando levanta voo, na pilha de 500 cadáveres, ele vê um movimento e pousa de novo. Pousa de novo, podendo ser atacado pelos caras. Né? Que era do próprio exército, naquele momento não tinha isso, eram inimigos. O cara vai lá, traz essa criança no colo, o Coburn traz essa criança no colo, leva, e eles encontraram com essa criança em 98. Isso ocorreu, mas foi em 68. Então é o seguinte, bicho, não tem dinheiro do Elon Musk junto com Bezos, com todos eles juntos, que paguem a emoção que eles sentiram. A vida é isso. Eu preciso de dinheiro para viver. Eu preciso de dinheiro para manter a minha prole. Eu preciso de dinheiro para manter a dignidade dentro de uma sociedade. Mas esse dinheiro não precisa ser a qualquer custo. E se você perguntar se eu tenho inveja das maracutaias que esses bilionários fazem, eu tenho inveja desses caras. Esses caras fizeram acontecer quando a vida lhe deu a oportunidade. E é isso que a gente faz aqui.
Isso que a gente faz aqui. A gente poderia muito bem aqui. O Wellington tem contato, eu tenho alguns contatos, mas o Wellington tem uma agenda que parece, para quem é de São Paulo, aquela lista telefônica da Teleste, né? Aqui no Rio era da Telerge, aquela. Né? Seria muito fácil agora a gente estar aqui falando bem do Lula, batendo palmas para a camarilha de íberos latrinos que foram à Europa voltar para receber ordens de meia dúzia de chefes de Estado de países decadentes. Aí você chega para alguém na Europa e fala: a vida aqui é muito boa, aqui é tranquilo, aqui existe um apoio social muito grande, é claro, com o meu coro. A última agora, a Europa está fazendo um meia-culpa, não sei se você já viu, Edson, uma meia-culpa pela escravidão. Ou seja, ninguém apresentou na Europa, por exemplo, o perfil do Leopoldo II. E outra coisa, por exemplo, aí já estão botando a conta para o Brasil. Ocorre que o Brasil era menor inimputável nessa época. O Brasil era colônia. Quem trouxe escravos para o Brasil foram os europeus, portugueses, que fazem parte do mercado comum europeu. Então, se eles querem ajudar nossos irmãos da África, que eu considero nossos irmãos, coça o bolso. Pode começar a coçar o bolso, porque o problema é de vocês. O problema é de vocês, não a gente. Tá? Nós não temos nada com isso, somos vítimas. Demos ouro, demos riqueza, demos tudo, vieram aqui, trouxeram aqui, e nós, o que acontece? Quando chegaram os africanos aqui, nós simplesmente nos misturamos. Quem se julga brasileiro de verdade, como eu, apesar de ter dupla cidadania, me considero brasileiro da gema. Meus filhos, todos eles, são mestiços de alguma forma, de alguma maneira. Então é o seguinte, inclusive oriundos muito desses negros que vieram aqui, que estiveram aqui. Os meus 3 filhos, os dois mais velhos, têm uma miscigenação indígena. Que a avó deles, ou bisavó, era índia mesmo, vindo amarrada do meio da floresta. E os outros, todos eles têm reminiscências africanas, tanto Modesto, tanto quanto Rubem e Ana Carolina. Então, nós conseguimos nos ajeitar. Nós não precisamos que os tiranos de ontem, os algozes de ontem, venham aqui trazer um GPS para a gente. Desliga lá, Felipe. Trazendo algum GPS para a gente, mostrando o que a gente deve fazer. De jeito nenhum. Wellington. É isso aí, Rubão. Eu queria falar com você agora sobre essa questão dos BRICS, não é? Porque, inclusive, o Vladimir Putin, eu não vi ainda o comunicado oficial nas páginas russas, né, por causa da minha dificuldade, mas eu li que o Vladimir Putin teria dito que, para suavizar para o Ramaphosa da África do Sul, que está sofrendo uma pressão do cacete, ele não vai presencialmente para o encontro dos BRICS, vai fazer teleconferência e enviar o Sergei Lavrov para evitar aquela polêmica do prende-não prende, porque ele sabe que isso seria guerra mundial. E assim como houve o recuo de não anexarem a Ucrânia à NATO, porque seria guerra mundial, ele pode aí, num gesto de reciprocidade, evitar esse confronto. Mas eu acredito também que isso pode ser mudado, porque se tentarem dizer que isso foi fragilidade, ele vai mostrar que tem força, pelo que eu conheço, não é? Mas eu quero saber de você, Rubem, para conversarmos aqui um pouco sobre essa questão do BRICS versus a estrutura norte-americana dentro do Brasil, porque o Brasil é um país, inclusive é quem abre o nome da sigla, né? O B de BRICS é Brasil. Os países membros do BRICS, fundadores, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que é a África do Sul em inglês, né? São agora permanentemente hostilizados, especialmente pelos países membros da NATO, porque o BRICS se transformou numa grande ameaça para a estrutura, não só econômica, mas também militar, considerando que Rússia e China estão no mesmo bloco. E dentro do Brasil, não é segredo para ninguém, existe uma, assim,
uma quantidade enorme de sabujos, né, norte-americanos. São pilantras brasileiros que se venderam por qualquer tostão para destruir o nosso país e trabalhar contra o Brasil, dentro do Brasil, se utilizando das estruturas brasileiras, na justiça, na política, nas artes, no mundo acadêmico, no jornalismo. Então, como é que fica, na sua opinião, Rubem, essa situação? Porque eu vou antecipar a minha opinião, e é muito sucinta, que eu sou tuiteiro, né? Você sabe que eu gosto eu resumo rápido. É o seguinte: o Brasil tem que se enquadrar aos BRICS, ou os BRICS incorporam o Brasil aos BRICS, de outro jeito, pela força. O Brasil não tem como mais trair os BRICS. Essa é a minha opinião. Pronto, ponto final. Agora eu quero ouvir a sua. Bem, a minha opinião sempre converge muito com a sua, até porque a gente sempre conversa muito sobre esses assuntos, né? Sobre essa temática. É importante para tudo, para negócios, para família, para o futuro, para o próximo passo. O Brasil realmente está nós vivemos um processo de fratura moral e até ética. Eu fui corrigido por um amigo nosso do grupo, na boa, né? Não vou dizer aqui o nome dele, ele sabe com quem que eu estou falando, porque ele me dirigiu pessoalmente, então não vou citá-lo publicamente. Se ele falasse no grupo, ele falou que o Rubem, eu acho, na boa, como amigo, amigão, Rubem, eu acho que você se enganou sobre ética e moral. Eu falei, não fui eu que me enganei, foi você que se enganou. Estou completamente, perfeitamente alinhado. A ética é universal, a moral é local. A moral leva em consideração gentio, cultura, religião, uma série de coisas. A ética não. A ética é um código não escrito. A ética, você não precisa de nada para escrever a ética. Ética é um conjunto de princípios. Quando alguém fala em ética, em conjunto de regras de ética, você está confundindo com etiqueta. Ética não é etiqueta. Ética é aquilo. O que o cidadão médio russo deseja? O que o cidadão médio americano deseja? O que o cidadão médio brasileiro deseja? Você vai tomar um susto que eles desejam praticamente, eticamente, a mesma coisa. Não. Por outro lado, tem moral. E ele tentando rebater, porque quando entra numa discussão, todo mundo gosta da réplica, ele vem falando para mim que, Rubem, a guerra, a fome é imoral. E a guerra, aí ele falou sobre fome, sobre miséria, né? Sobre isso eu falei, não. A fome faz parte do conjunto de necessidades morfológicas e fisiológicas de um ser humano, de um indivíduo. É outra estrutura. Você já misturou um terceiro elemento. Eu brinquei com ele e falei assim, se você errar a terceira, você vai ter que pedir música no Fantástico. Ou gol no Fantástico. Você já errou duas. Então você tem direito. Tá? O grande problema do Brasil é que a nossa moral está totalmente fraturada, tão profundamente, que já está resvalando na ética. O Brasil está criando uma ética própria, que a gente já criticou lá atrás e caiu no lugar comum, a ética criada pela falta de moral da lei de Gerson, coitado do Gerson, fez uma propaganda e pagou a vida inteira por isso aí, a lei de Gerson. O negócio é levar vantagem em tudo, certo? Certo. Isso permeia muito a gente. Isso causa um problema muito grande para a gente. Todo mundo acha que eu me desviei do negócio do BRICS. Não. O que acontece? Hoje o Brasil, economicamente, é refém dos BRICS. Psicologicamente, vamos dizer assim, nós somos reféns da OTAN, do Atlântico Norte.
Mas é psicologicamente, nós não precisamos deles para nada. A única coisa que os Estados Unidos vêm aqui é impor ordem. É um parceiro comercial fraco, é um parceiro comercial positivo e punitivo, que usa ferramentas de trabalho pouco recomendáveis no trato entre nações, que uma nação, você pode resumir ela à sua casa, ao seu bairro, à sua rua. Não é diferente, não. Ética e estruturalmente é a mesma coisa. Vai mudar o quantitativo, vai mudar tudo isso aí. Então, eu sempre falo, os Estados Unidos é aquele cara brutamontes que mora no seu condomínio, que você finge de achar que ele é seu amigo, você tem medo dele. Só porque você tem medo dele. Porque ele é grosso, sem educação, estúpido, ignorante, caloteiro, não paga ninguém, pega as coisas, não devolve, e você continua batendo no ombro dele, chamando ele de meu amigo. E quando ele está bêbado, fica pior ainda, nos Estados Unidos. Agora, por enquanto, os Estados Unidos está bêbado. Bêbado é toda vez que eles tomam uma porrada. Se você quer continuar com a analogia entre aquele truculento que faz parte do seu condomínio, é ele. E os BRICS, o resto dos BRICS, a Rússia, a China, é aquele cara que entra mudo, sai calado, pode não ser muito simpático, sempre fala com você entre os dentes, tá bom? Só que tem uma coisa, quando você coloca para valer, aquele cara nunca te deu prejuízo em nada. Ele nunca veio te pedir nada. Às vezes que você teve alguma relação com ele, comercial, alguma coisa, ou você vendeu o que precisava e ele comprou o que queria, ou você vendeu o que queria e ele comprou o que precisava, sempre foi tranquilo, o dinheiro dele veio na mão. O outro não, o outro bêbado chega na sua casa, porra, você bate na tua mulher, eu vou te meter a porrada. Se você bater na sua mulher de novo, seus filhos, porra. Os Estados Unidos vêm aqui fazer isso. Isso cria um rompimento. Nós temos um rompimento, tá, do nosso tecido social terrível, aonde você vê dois ajuntamentos de pessoas, cada uma em volta de uma bandeira. A bandeira dele jamais será vermelha, a do outro será vermelha. Gente, é simbologia, são cores. Todos eles são sabujos da subcultura americana. O Lula acabou de fazer o jogo da França com Macron vergonhosamente, tentando dizer que queria ajudar a Venezuela. Quero ajudar a Venezuela, mas a Venezuela, aonde há suspeita de eleições não limpas é no Brasil, não é na Venezuela, não. Aonde pairaram suspeitas e há uma perseguição campal. Não, eu queria lembrar sobre isso, inclusive, um dos observadores das eleições na Venezuela foi a fundação lá dos Estados Unidos, aquele ex-presidente, agora faltou Jimmy o nome. Carter. Jimmy Carter, exatamente, Fundação Jimmy Carter. Obrigado, Rubem, por lembrar. E ele falou que é o sistema eleitoral mais seguro do mundo. Atenção, isso é muito importante, porque foi dito por um ex-presidente norte-americano, por um instituto que tem o nome dele, que foi lá como observador. Então, não podemos aqui aceitar esse tipo de sutileza contra a Venezuela, porque essa falsa direita brasileira, por causa de um idiota que morreu, não é porque ele morreu que ele vai deixar de ser idiota, era inteligente, mas era idiota, né? O Olavo de Carvalho, ele conseguiu botar na cabeça do pessoal que se diz de direita no Brasil que a Venezuela é inimiga e é comunista. Atenção. Quando a Venezuela era o principal mercado de destino para a produção nacional brasileira. Ou seja, enfraquecer a Venezuela é produzir desemprego no Brasil. Então, isso aí não é nada inteligente, para começar. E o pessoal da esquerda, agora, com essa agenda do Partido Democrata, de que a democracia... Que democracia tem nos Estados Unidos da América? Você que está me assistindo. Qual é a democracia dos Estados Unidos da América? Pô, vocês olhem o que está acontecendo
nas ruas dos Estados Unidos, o povo está drogado e abandonado, morando em cabana, em barraca de acampar. Será que isso é democracia de quê? Meritocracia de quê? Ah, pelo amor de Deus, desculpa aí, Rubem, é porque a gente vai ficando puto da Não, é vida. verdade, é verdade. Então é o seguinte, o Lula porque o Lula não pode receber o mínimo afago de qualquer um. É o cachorro vira-lata. Apanhou, apanhou, apanhou o dia inteiro, tomou coça de vassoura, de tudo. Mas a hora que o dono dele pega um pedaço de pelanca podre e dá para ele, é o suficiente. Lá vem o Lula abanando o rabo. E o Lula, na historinha torta de ajudar a Venezuela, está querendo eleições limpas no Brasil, na Venezuela. Aonde há suspeitas, aonde há perseguição, é aqui. Aonde há exceção, é aqui. Aqui um ex-presidente que saiu acabou de perder os direitos políticos por 8 anos porque simplesmente disse que desconfiava das urnas. Foi julgado em fórum inadequado por um tribunal que não podia julgá-lo, porque ele não era mais presidente, mas isso aí aos favas, cada um faz o que quer nesse país, e o cara tem coragem, tem o tupete de chamar a Venezuela de ditadura. Eles inventaram que a Venezuela é comunista, a Venezuela é capitalista como aqui. Mesma coisa. Eles vão mais longe. A direita nossa também é tão idiota que a direita conseguiu falar o seguinte: tudo que há de errado na Europa e nos Estados Unidos é o comunismo, é a esquerda. Gente, eu quero deixar uma coisa para vocês. Eu sei que eu vou causar um problema, um trauma em vocês. Nos Estados Unidos existe direita, direita e direita. E se você quiser uma carta opção, também tem direita. Os Estados Unidos não tem nada de esquerda. Lá existem dois grupos antagônicos de direita que se estapeiam pelo poder, fazem qualquer coisa pelo poder, vendem a mãe e entregam, e você simplesmente, de uma hora para outra, cismou que é o seguinte: os democratas são de esquerda, são comunistas. A Califórnia está dando errada, está dando merda na Califórnia, porque lá é o comunismo. Que comunismo tem na Califórnia? É um país extremamente neoliberal, ultra neoliberal, de ponta a ponta. Não existe nenhum preceito comunista sendo cumprido ali. Vai estudar, deixe de ser ignorante. Pode Não, e falar. sem falar que você mencionou aí na abertura desse tema aqui que Lula sentou no colo de Macron. Olha a situação da França, o Rubão. Ah, não, mas calma, acabei de ler também ontem, anteontem, para quem não lê, até que eu leio muito. Então é o seguinte, acabei de ler. Tá? Está vendo o que o socialismo está fazendo na França? O Macron é neoliberal, é banqueiro, representante de banqueiro. Aí é o seguinte, não, deu errado, é da esquerda. É da esquerda. Ah, eu estou defendendo a esquerda? Não, que a esquerda que tem aí, o George Soros comprou todo mundo. Tá? Uma série de associações criminosas feitas nos estertores do regime comunista da União Soviética até a queda definitiva, simplesmente vamos pegar essa turma e simplesmente alugaram. A esquerda é aquilo ali. A esquerda é uma marca fantasia, comprada pelo George Soros, distribuído entre medíocres, parasitas, ergófagos, gente que não gosta de trabalho, vagabundo, improdutivos. Eu acabei de ver uma fotografia, agora está lá no meu Twitter. Eu não tive como resistir. Márcia Tiburi, aquela mulher da teoria de que há uma lógica no assalto e no crime, no roubo, ou seja, seu filho, seu parente que tomou um tiro na cabeça, faz parte da lógica maniqueísta da Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi finalmente chegou do exílio. Tá? Não existe exílio. Não existia regime de exceção, ninguém foi perseguido, não aconteceu nada aqui, absolutamente nada nesse período, mas a Márcia Tiburi estava exilada, voltou. E eu vejo uma foto com as 30 pessoas esperando por ela no aeroporto, a grande autoproclamada e auto-intitulada filósofa,
Eu queria saber o que é filosofia. Um dia eu vou perguntar para alguém o que é filosofia, porque qualquer um se diz que é filósofo. Então é o seguinte, a Márcia Tiburi, que produziu um monte de livros, deve ser aquele gerador de lero-lero que existe antes da inteligência artificial, que já fazia muita coisa, essa palhaçada. A Márcia Tiburi está lá. Mas o lindo da foto, você pode ir no meu Twitter, está lá a foto. Umas 30 mulheres brancas. Nem na Escandinávia, nem na Escandinávia aí você consegue uma foto com tanta gente caucasiana. E eu perguntei, cadê os negros da foto? Mas eu usei a métrica deles. Cadê os negros? Cadê os oprimidos? Cadê os LGBTs? Que tanto vocês impõem à sociedade? Por que não tinha negro na foto de quem está esperando a Márcia Tiburi? Ela e João Willis, foi a mesma coisa que o treinador falou assim, corre, corre entre os dois em campo que eu estou precisando de reforço. Porque eles são tão odiados como símbolo, que simplesmente a direita brasileira está tão para baixo, que tiveram que colocar eles em campo para ver se alguém da direita brasileira se sacode, reage a alguma coisa. Por quê? O grande problema, quando há um descompasso muito grande, quando a briga começa a perder, aí a gente corre um risco. Porque a briga tem que estar ganhando. Com a briga, você não sabe quem manda, quem não manda, quem deixa de mandar. Nós temos aí essa figura patética desse Mauro Vieira da Silva. Esse cara não serve para limpar latrina. Esse cara é o chanceler brasileiro. Cada vez que ele abre a boca, é a mesma coisa que um bicho, um animal com diarreia. Só sai merda. Ele prenderia o Putin, ele faria isso, ele faria aquilo tudo. Engraçado que nesse grupo de pseudo-esquerda, liderado pelo Lula agora, ele sempre tem uma palavra de crítica ao Putin, à Rússia, à Venezuela, à democracia da Venezuela. Você já viu eles falarem alguma coisa dos Estados Unidos? Criticarem os Estados Unidos, a França? O Lula parece simplesmente o Lulu da Pomerânia do Macron. O Macron parece que vai tomar posse do Brasil. Aí eu respondo ao Wellington, como? Se o Brasil hoje depende umbilicalmente dos BRICS. Aonde isso vai parar? Ano que vem tem eleição, tem aclamação republicana nos Estados Unidos. Ano que vem tem aclamação nos Estados Unidos. Meio de mandato no Brasil, Partido Republicano entrando dentro. É hora da Justiça mudar suas cores. É hora da Globo começar a levantar o podre passado do petista, que não é difícil, é uma coisa fácil. Mas chegamos ao ponto que o Estado brasileiro está sendo usado por presidentes de partido, por primeira-dama, usando o Estado brasileiro numa causa jurídica, judicial, contra um diretor da Globo, porque esse diretor da Globo desmascarou uma quadrilhada lá encostada nessa tal de Lei Maria da Penha, que serve para tudo, é um pano perfeito. Então é o seguinte, o grande problema do Brasil que nós poderíamos, falo para toda hora, 2023 é o ano do Brasil. O 2023 lembra, o Wellington, eu sei que você gosta também, deve estar como eu, não assiste mais, mas a Fórmula... Cortou seu som aí, Rubem. Pode voltar. Houve um grande prêmio de Mônaco, em que ninguém sabia quem ganhou a corrida. Ninguém sabia quem ganhou a corrida. O negócio embolou de tal jeito,
que ninguém sabia quem ganhou a corrida. Acho que, por último, quem ganhou foi o Patrese. Foi acabando a gasolina de um, acabando. Vai ganhar fulano, não, ganha fulano. Ganhou, por último, ganhou quem chegou mais perto da linha de passagem. Ninguém sabia mais. Levou uns 10 minutos para descobrirem quem foi que ganhou. Né? A situação nossa está bem parecida com isso. Está bem parecida. Está uma bagunça tão grande, tão grande, tão grande, que não há como o Brasil se manter sem os BRICS. Do outro lado, nós temos uma classe média, uma direita e uma esquerda, uma pseudo-direita e uma pseudo-esquerda, que só vive com Miami na cabeça. Um vive na Califórnia e outro em Miami. Um está doido para ir para lá ver se quebra alguma vidraça para roubar até $900. Olha o nível de deterioração moral dos Estados Unidos. Roubar até $900, ou seja, isso é muito melhor para eles do que fazer o quê? O que Cuba fez? Socializar as coisas. Eles simplesmente estão socializando pelo crime. Olha, Wed, você vai na rua, rouba $900, que está tudo bom. Mas você vai roubar de mim, que sou fodido? Você não vai tirar de quem tem? Você não disse que eu posso tirar, você vai tirar de qualquer um. Você está tirando o meu armarinho, onde eu luto o mês inteiro para ver se eu ganho 3, 4 mil dólares para manter a cabeça fora da água, pelo menos o nariz. Olha que loucura que nós estamos vivendo, olha que momento único que nós estamos vivendo. A gente tem que comprar uma poltrona muito boa mesmo, muito confortável, ficar numa situação também confortável para assistir isso. Porque isso é o fim de uma era. Isso é uma coisa que mais próxima de grande revolução, grande cisma. Eu acho que nós nunca tivemos um rompimento como nós vamos ter agora na história da humanidade. Porque a gente fala assim, a Revolução Francesa, aquela bosta, é o seguinte, a Revolução Francesa, isso, aquilo, ótimo, não mexeu tanto assim. Mexe depois, quando você dá uma importância desmedida a ela, que o resto do mundo estava cuidando do mundo. Só que agora não, agora realmente é aquele conceito de aldeia global. Para quem não sabe, há 1 ano e meio atrás, nunca ninguém pensou em falar que a Arábia Saudita iria chutar os Estados Unidos. Nunca passou pela cabeça, depois que eles servem de coveiros do Tratado de Bretton Woods em 71, aonde eles dão todo o apoio e a condição para os Estados Unidos criar o petrodólar e virar moeda de reserva sem fundo nenhum, sem nada. Nem aquelas barras de tungstênio, porque o ouro parece muito com tungstênio. E houve a notícia que mandaram as barras de ouro lá para a China e no meio foram algumas barras de tungstênio em 2016, vindo diretamente de Fort Knox. Fort Knox dizem que é o maior forte do mundo, com a maior reserva de tungstênio do mundo. Aquilo é uma farsa, eles não têm mais ouro. Aquilo é uma camada por cima, aquilo é tungstênio. Então é o seguinte, você vê uma sociedade claramente derretendo, moralmente derretida, e nós aqui vendo que modinha que nós vamos seguir. O que nós vamos fazer? Ao invés de, pragmaticamente, chegar e botar a bola no meio de campo e falar assim, doa a quem doer. Pode falar. Não, eu só reforçando aí o que você está falando, uma oportunidade histórica que o Brasil pode deixar passar, tá? A oportunidade do Brasil se tornar um país grande em termos de desenvolvimento, bem-estar social e uma série de conquistas que, inclusive, foram perdidas, mas está fazendo a opção, estranhamente, está fazendo a opção por se entregar exatamente ao lado mais fraco, ou querer se entregar, porque, como eu falei, a minha opinião, e convergiu com a sua, o Brasil não tem como sair dos BRICS pela dependência econômica que tem. O chamado Ocidente não tem nada a oferecer ao Brasil, absolutamente nada. Então não adianta ficar aqui contando história de que a parceria com os Estados Unidos, com a Europa está lascada, eu moro aqui, sei o que eu estou falando. Não tem ninguém aqui que precisa vir me dar carteirada do que é a economia europeia, não, porque eu sei o que é a economia europeia vivendo aqui. E olha que eu sou um chato observador. E você está na parte melhor, né? Isso, estou na parte mais rica da Europa, que é o norte da Europa. Exatamente. Então, Rubem, eu acho que até para a gente iniciar aí a fase conclusiva da nossa conversa aqui,
já agradecendo antecipadamente a sua disponibilidade, eu gostaria que falássemos um pouco aqui sobre essa questão da Ucrânia, a Ucrânia e as falências moral, econômica e ética do continente europeu e do Ocidente como um todo. Não é? Porque temos visto aí, por exemplo, a briga pelo acordo de grãos, que Putin falou, inclusive hoje, que ele até pode voltar a estender o acordo de grãos desde que seja nos termos russos. Porque a Rússia fez um acordo e, para variar, o Ocidente não cumpriu a parte dele, porque a Rússia ficou impedida de exportar os seus grãos, de receber insumos indispensáveis à produção, né, agrícola e desse tipo de commodity, e também das transferências internacionais. Ou seja, era um acordo de grão, uma espécie de acordo caracu, né? A NATO, os países membros da NATO entravam com a cara e a Rússia com o resto. Então, não dá para manter um acordo desse. E, para piorar, hoje foi publicado numa blogueira chamada Helena, lá da Irlanda, que esse acordo ele foi suspenso por outra razão, certo? O acordo ele está diretamente ligado ao tráfico de não é nada de transporte de grãos, porque primeiro que ele só representa 5%, certo? Do consumo global. Então não tem nada de morrerão de fome, não vamos alimentar o planeta e tal. Não é nada disso, certo? Isso aí é propaganda. Quem estava ficando com o grão ucraniano era a própria Europa. Então vai ter inflação agora que não tem esse grão ucraniano. Então essa é a primeira preocupação deles, né? E agora, descobriram aqui que no lugar de transporte de grãos, estavam transportando desde armas até mesmo praticando o tráfico de crianças, tráfico de órgãos, tráfico de drogas e outras coisas. Ou seja, a moral e aquela confusão que fazem entre e propaganda e realidade é uma coisa absurda, é um abismo que, para mim, vai demorar séculos para que ele possa ser recuperado. Perderam, assim, e essa guerra na Ucrânia é uma possibilidade impressionante de expor, de escancarar essa vergonha que é esse modelo baseado em regras que são criadas para favorecer esses países ocidentais e que, quando eles podem ser apanhados por elas, elas são mudadas. Não é? Então, realmente, é tudo muito absurdo, Rubem. Não, com certeza. Mais um ponto de convergência nosso. Mais um ponto de convergência nosso. Primeiro, a velha história de que não adianta. É uma condição atávica da Europa e do seu parceiro, os Estados Unidos, o Ocidente do Norte. Palavra não se cumpre. Acordo não se cumpre. Acordo se exige dos outros. Agora, a sua parte você não precisa cumprir. Eles nunca cumpriram. Os Estados Unidos nunca cumpriu um acordo com ninguém. Nunca. Nunca, em momento algum. É um traidor, quanto mais. A Europa inteira. Tudo é o jogo de interesses dele. O que vale é o interesse deles. E a sociedade está aproveitando tudo que você coloca. Aproveita. São essas pessoas que vêm aqui dar uma nova lição de moral para a gente e que nós temos que correr para igualarmos a eles e copiar o seu modelo. Nós temos que criar os grupos LGBTQ aqui, WWW++++, plus. Nós temos que vir com toda a nova moral europeia para sermos alinhados e aceitos. E eu pergunto, aceito para quê? Eu moro numa fazenda riquíssima,
milionária, tem tudo na minha fazenda, tem tudo, tem tudo. Por que eu tenho que agradar alguém para passar um dia da minha vida no quarto e sala que ele mora dentro de uma favela? Isso é a Europa. A Europa mora num quarto e sala dentro de uma favela. E nós moramos numa fazenda ao ar livre, com tudo. Os caras não produzem mais nada do que consomem. Vivem única, exclusivamente da exploração alheia. Falei, fiz Twitter, botei no grupo. Está lá, o Franco FCA, FCA, né? É o Franco FCA, o Oriental e o Médio. Está lá, 14 países vivem de sustentar a França, fica com talão de cheque e rouba 14 nações. Nações, algumas delas miseráveis, onde a expectativa de vida não chega a 45 anos de idade. O cara morre aos 45 anos de idade, em média, para que o francês dure 80 anos. Para que um francês precisa durar 80 anos? Você tinha que durar 80 dias. Esse pessoal tem que pagar em algum momento. Não é vingança, é justiça. É justiça, é simplesmente justiça, é ser justo. Esses caras criaram uma nova narrativa e a gente continua fazendo a mesma coisa. Pior hoje do que há 2 séculos atrás. Há 2 séculos atrás você tinha desculpa que você era colônia, mas também a colônia tinha parente lá e parente aqui, o cara morava aqui, morava lá, era um reino unido. Então, era melhor naquela época. É igual o conceito de escravidão. Vão aviltando tanto trabalho, que fica muito mais economicamente viável você ter um empregado que ter um escravo. Um escravo tirando o lado ético. É ético porque a moral já pregou que a escravidão era legal. Mais uma prova. O cara ia para a igreja carregado numa literia por 4 escravos e comungava a Deus, bebia o sangue de Jesus, comia a sua carne e voltava carregado por 4 escravos. Se você tem dúvida do que é ética e moral, está aí o grande exemplo. Ou seja, moralmente era aceito. Isso. Então, se afastando da moral da coisa, eu prefiro 10 vezes ter um empregado com salário mínimo sem nenhuma garantia do que ter um escravo. Eu vou ter que adquirir o escravo, é patrimônio. Estou falando que eu trate ele bem ou mal, não, estou falando, é patrimônio. Se ele morrer, eu perdi dinheiro. Então, eu tenho que olhar. Aí, o outro, o que eu faço? O outro eu contrato e pago ele no mês, no final do mês não trabalhou direito, manda ele embora. Manda ele embora, bota ele para fora e acabou, e bota o outro no lugar, não quero saber se ele mora longe, eu não tenho que cuidar da família dele, se tem catarrento, se tem criança com doença, se mora em algum lugar, o cara não sabe onde mora. Inclusive, para isso aí, eu lembro, isso daí também não faz daquele cara que é empregado bonzinho, não. Eu assisti um dos melhores filmes da minha vida, né, que foi o Eric que me passou. Tá? Parasitas. Parasitas, ele mostra que a degradação moral da sociedade ela é vertical. Não existe o marxismo do pobre bonzinho e do patrão mau. Naquele filme Parasitas, o patrão não vale nada. A família dele não vale nada. E os pobres coitados que estavam lá, que não tinham que comer, também não valiam nada. Moralmente, todos se equivaliam. Todos eles moralmente se equivaliam. E quando você nivela a moral por baixo, a ética já foi zerada. Porque a ética é o seguinte, a ética é igualzinho à corrente. Ou passa ou não passa. Não existe meia ética. Ou a ética ou ela existe ou não existe. Não, eu tenho só um pouquinho de ética, não. Não. E quando você pega essa moral de baixo calão, de chorume, tá? E você contamina o ser humano com aquilo, a ética dele foi embora. Ele não tem ética mais para nada. Ele é o general
que fez um juramento como militar em defender a pátria dele e está preocupado em comprar uma casa em Miami. A moral dele foi destruída e a moral dele está por baixo, está no nível mais baixo, mais basal, né? E a ética dele não existe mais. Ele não tem mais ética, o conjunto ético dele, da vida dele, foi embora. É aonde... Quer ver um elemento que não tem ética? É o psicopata. O psicopata não tem valores éticos, ele tem valores morais até, mas ele não tem valor ético. Então, nós estamos diante dessa tragédia humanitária, que é uma tragédia humanitária. Está caindo, está apontando, as pessoas que te representam estão caindo na mesma piada, na mesma história, na mesma conversa, no mesmo conto. A troco de quê? O que essas pessoas estão ganhando? Estão ganhando oferindo valores comezinhos, pessoais, pequenos, deles, se equiparando a uma nação. Como eu falei, a Janja, junto com a Gleisi Hoffmann, estão apoiando um bando de mulheres, outra que era assessor do Planalto, para tentar foder aquele Marcos Mellen, que desmascarou a todos, desmascarou a todas, ou todes, se você quiser. Está aí, desmascaramento total. Aí a pessoa, como não tem mais padrão ético nenhum, e a sua moral é rasteira, rastaquera, nível do solo, você vê esse desenvolvimento. Você não consegue mais olhar na pessoa e ela tentar enxergar isso aqui como o país que ela vive, como um lugar melhor para a vida dele, para seus filhos. Aqui, fazer daqui, eu tenho aqui. Não, não. Aqui o cara entra para um grupo privê e a primeira coisa que você ouve falar lá é em Miami. Você chega lá, daqui a pouquinho, alguém já vai bater no teu ombro e vai dizer que, tipo, você está ganhando dinheiro? Rapaz, conheço um corretor em Miami, te arruma um negócio bom lá. Miami é uma merda tão grande, tão grande, tão grande, que o americano comum tem ojeriza de Miami. Ele não pisa naquela bosta. Olha, para vocês verem como é que é a situação. Aquilo ali é simplesmente visto como um vetor de doenças tropicais. Porque ali tudo quanto é rato e ratazana da América Latina vai para ali, cai ali. É o sonho de consumo de 10 entre cada 10 jumentos no Brasil. O último lugar do mundo que eu ia querer era morar em Miami. Imagina. Miami, você procurar... Aquele pessoal que você tenta se esquivar, você encontra todo ele em Miami. Aquelas pessoas que fazem mal à alma, fazem mal ao sentimento, te fazem mal, te ferem por dentro. Você olha para o cara e você tem vontade de vomitar. Todo influencer brasileiro, todo vagabundo brasileiro, todo inútil brasileiro mora em Miami. Ele mora em Miami. É o lugar dele. Principalmente se ele ganhou dinheiro roubado. Se ele auferiu lucro qual ele não tinha direito. Mas, às vezes, até ganhou decente, de forma decente, mas ele vai para lá. Ele vai para lá porque é o lugar dele. É o que se espera dele, que ele vá para Miami. Essa subcultura que nós criamos aqui, que dá espaço para isso. Eu não quero saber se o Brasil vai para os BRICS ou se vai ficar com a Rússia, com a União Soviética. Eu quero ver. A maioria das vezes, o maior nível de denúncias que houve contra o PT na época era de gente da direita que ficava com raiva de não estar podendo roubar no lugar dos caras. Não era vamos dizer, uma estrutura moral que estava nascendo dele. Não, era inveja mesmo. Haja vista que muitos que chegaram lá, votaram a favor de impeachment, tudo, no dia seguinte foram pegos em outra falcatrua, tudo ladrão, tudo rato. Porque nós temos agora uma turma calcada só na moral, porque a ética já foi embora. Não existe mais ética. A ética no brasileiro está morrendo. E é esse o grande perigo que a gente corre. Porque o que acontece? Nós vamos estar escravos aos BRICS pelo lado econômico. Mas uma resposta à pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: qual o nível de respeitabilidade que nós vamos apresentar para o BRICS? Qual a diferença entre amor
E garota de programa, vai rolar amor? Será que o que vai rolar é amor? Troca? Eu, tu, ele, nós? Amor? Ou será que os BRICS vão descobrir que nós somos apenas uma prostituta? Alguém que é capaz de vender todos os seus princípios por dinheiro, por grana, por uma situação melhor pontual, porque se vende para qualquer um. Não há dentro dela nenhum tipo de amor, fidelidade, nada, 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 nada. Essa é a grande pergunta. Hoje, a grande pergunta que a gente tem que fazer é como os BRICS vão olhar para a gente. Como um parceiro, como alguém que fala assim, Wellington, toma conta das minhas costas, porque eu só consigo enxergar para frente. Será que os donos dos BRICS, que a gente não precisa mentir para ninguém, que é a Rússia e China, China e Rússia, eles são os líderes dos BRICS, são eles que fazem a diferença. Sem eles não haveria BRICS, sem eles haveria Líbia. Quem botasse a cabeça de fora seria decapitado. No Brasil, eles atacaram, conseguiram um certo sucesso, mas não conseguiram um sucesso profundo. Nós ainda temos uma figura antológica, uma figura de figurinha para a gente fazer um seriado, fazer alguma coisa. O empresário milionário, graças à China, que odeia comunismo e caça chinês. Nós temos isso. O agronegócio nosso, até agora, não se assumiu. Todo o dinheiro dele vem de lá. Todo o dinheiro dele vem do Oriente. Todo o dinheiro dele vem dos BRICS ou países alinhados aos BRICS. Mas ele continua sonhando com Miami, sonhando com Pateta, com Pato Donald, com Mickey, continua caçando o comunista embaixo da cama, continua achando chinês conspirador que está espalhando o mal pelo mundo. De repente, o mal que o chinês está espalhando pelo mundo é o dinheiro que coloca na conta dele. Eu não sei. Pode ser. Então, é o seguinte, como eu falei, e volto a repetir, é uma grande incógnita. Se a gente tivesse uma resposta, uma receita pronta, porque hoje nós temos duas posições políticas, sistema binário, corrente, não corrente, passa, não passa, 0 e 1. Nós temos uma pseudo-direita e uma pseudo-esquerda. E não há nem esquerda nem direita. E alguém me perguntou sobre os dois grandes líderes nacionais, o Lula e o Bolsonaro, e eu falei que o ápice do meu sonho era entrar numa capela funerária e ter um velório dos dois. Não que eu deseje mal, porque alguém cheio de moral de Araque virou para mim, Rubem, você pode acontecer comigo, com um filho meu, com todo mundo, não tem problema nenhum, não. Eu não sou eterno, eu vou morrer um dia também, não tem essa, não. Uma hora você vai passar na capela e eu estou sendo velado lá. Eu não tenho medo disso aí, e esse tipo de moral de Araque aí, essa moral de porta de puteiro, a mim não me atinge. Quando eu falo, não estou falando deles pessoalmente. Eu queria ver os dois mortos, as suas ideologias, seus pensamentos e seus grupos políticos, né, e ideológicos mortos. Se for na figura deles, que seja. Mas se não for, que seja o modelo, porque a solução não está nem um nem outro. Isso aí eu não tenho dúvida alguma. Né? É isso aí, Rubão. Eu quero agradecer mais uma vez a você por ter vindo aqui. Eu cumpro assim uma promessa que fiz para o público do canal de ter feito essa conversa com você, uma grande satisfação de trazer isso publicamente. Conversas que nós temos diariamente, não é? Mas É verdade. que, né, conversamos dessa maneira aqui todos os dias e trazer isso para o nosso público é dividir um pouco daquilo que temos feito como forma de dar a nossa contribuição para que as pessoas tenham uma visão diferente daquilo que tem sido predominante na mídia mainstream e que, felizmente, temos tido muito êxito nos prognósticos, na análise, não é? E o canal aqui tem crescido muito com o seu apoio e de outros colegas, e também porque traz para o nosso público uma possibilidade de relacionar
o que realmente está acontecendo com aquilo que nós estamos dizendo, porque muitas vezes eu assisto a análises feitas pela mídia predominante, e eu não sei de que guerra eles estão falando, de que planeta eles estão falando, de que país eles estão falando, porque não casa absolutamente nada com a realidade. É uma coisa assim que chega a ser gritante no que deveria ser o verdadeiro conceito do que é fake news, né? Mas eles ficam buscando fake news nas coisas menores, nas cordas mais fracas, porque é ali onde sempre parte. Bom, muito obrigado mais uma vez. E a você que assistiu, eu agradeço por ser seguidor do canal. Continue convidando amigos e colegas para ampliar esse universo aqui de alcance, né, das publicações. Continuem seguindo o Geoforça do Rubem e também o canal Rubem Gonzalez, que está meio ali estacionado por uma série de questões, mas o Geoforça... Está de strike, tomou outro strike. Tomou outro strike, exatamente. Eu ouvi você falando na live. Mas o Geoforça está aí firme e forte, e é com uma grande satisfação dizer que sempre que eu tiver vídeo da televisão, agradeço muito a Amanda Rabuski por todo o apoio que ela me dá, e sempre que eu tiver vídeo da televisão ou que eu fizer um vídeo exclusivo aqui, eu vou certamente postar para podermos ampliar essa possibilidade de conhecer algo diferente do que tem sido predominantemente publicado na imprensa mainstream. Obrigado, Rubão. Um abraço e até a próxima.